examinar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Não vou cansar os irmãos. Sei que a igreja está um pouco cansada, pois está um pouco calada, mas vamos nos lançar aos pés do Senhor neste momento. Vamos nos abrir os nossos corações para ouvir o que o Mestre tem para falar conosco. Vamos esquecer o que ficou em casa, o que ficou para resolver, porque após o culto Deus dará a direção em nome de Jesus. Amados, quando o Senhor Ele chama pessoas, quando o Senhor determina um chamado para alguém, Ele não nos deixa enganados sobre o que está por vir. O Senhor não deixa desamparado também, porque o Senhor discipulou os seus discípulos ensinando sobre a palavra. O Senhor ensinou os seus discípulos sobre o que iria acontecer. O Senhor ensinou ao seu discípulo o que esperava após a sua assunção aos céus. Mas ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Tem inúmeras promessas do nosso Deus na Bíblia, que Ele sempre cuidará de nós, porque já era plano do Senhor a igreja, e Ele jamais vai deixar a igreja desamparada. Ele jamais vai deixar a igreja sem os seus cuidados, porque quando estamos no centro da vontade do Senhor, estamos debaixo da sua onipotência, como foi falado aqui. Quando estamos no centro da vontade do Senhor, estamos debaixo do seu cuidado. Mas Ele disse: por amor a meu nome, por amor à minha palavra, vocês vão passar por coisas, vocês vão ser caluniados, vocês vão ser perseguidos, e muitos serão mortos. Mas aquele que persistir receberá a coroa da vida. Quando João escreve às igrejas da Ásia a respeito daquilo que o Senhor quer falar com ele, o Senhor exorta, o Senhor também exalta e repreende algumas igrejas, mas em todas, no final dela, eles vai dizer: ao que vencer vai comer da árvore da vida, ao que vencer vai receber a coroa da vida. Porque um soldado, quando vai para a guerra e sobrevive, vence a guerra, traz em seu corpo marcas, traz em seu corpo cicatrizes, mas quando ele chega no final de sua trajetória, ele recebe alegria, ele recebe as medalhas, e mesmo assim é a vida do crente. Paulo vai dizer: combati um bom combate, guardei a carreira, encerrei a carreira e guardei a fé. Mas Paulo vai dizer: não me inquietes, porque trago no meu corpo a marca de Cristo. Porque crente que não tem marca não saiu da igreja para ir para a batalha. Crente que não traz marca não tem pregado o verdadeiro evangelho. Porque os seus discípulos, após a assunção de Jesus, já começou a ser perseguido. Os seus discípulos, após Jesus subir aos céus, já começou a perseguição, porque o diabo sabia que agora a reconciliação do homem para com Deus estava certa, que agora os pecados dos homens seriam perdoados, e a humanidade
voltaria a ser ligada com o seu Criador. E eles queriam acabar com a mensagem da cruz. Ele queria acabar com o Evangelho. Por isso se levantou muitas pessoas para acabar com os discípulos. Porque se eu acabo com os primeiros, não vai aparecer mais próximo. Mas ele esqueceu que o dono da obra não é o homem, que o dono da obra não era Pedro, não era João, não era Tiago. O dono da obra era o Senhor Jesus. Paulo perseguindo a sua igreja, achando que estava fazendo certo, Jesus aparece ao caminho de Damasco e diz: Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele respondendo, ele diz: mas Senhor, quem és tu que eu te persigo? Ele diz: eu sou Jesus, e duro é lutar contra os pequeninos, porque quando mexe com a igreja, não está mexendo no nosso corpo. Quando lutam contra a igreja, não estão desafiando a nossa força física. Quando luta contra a igreja, estão desafiando quem está por trás da igreja. Ou mais, está por frente da igreja, guardando, quebrando todos os laços e livrando de tudo. Amém. Os judeus estavam perseguindo os discípulos e os primeiros cristãos. Mataram Estevão, um dos grandes diáconos da igreja. Perseguiam a muitos. E o Império Romano não ligava muito para isso. Mas no tempo surge um rei Herodes, que agora ele vai começar a perseguir os primeiros cristãos. Ele agora vai começar a perseguir os cristãos. A perseguição dele era para maltratar, para mudar, mas só que mexeu em um tal ego dele. Porque vemos no capítulo 12 de Atos, Lucas, quando está escrevendo, ele diz: e Herodes perseguia os cristãos, e Herodes perseguia os primeiros para o maltratar. E no segundo versículo, Lucas diz: e a Tiago matou a espada. Ele perseguia, mas até um certo momento não tinha matado ninguém. Aleluia. E Herodes, para a igreja entender, não era o mesmo Herodes do tempo de Jesus. Porque Herodes era um título, era uma família. Mas do mesmo jeito que foi por João Batista, por pregar o Evangelho, por pregar a mensagem do Senhor, incomodou ele. E quando abrimos a boca para falar do Evangelho de Cristo, a gente está debatendo com o mundo. Quando a gente abre a boca para pregar o Evangelho de Cristo, estamos nos dispondo a sofrer por Ele, a morrer por Ele, para libertar perdidos que estão no mundo, para libertar perdidos que estão no lamaçal do pecado. Ou não foi assim comigo e com você? Alguém gemeu, alguém chorou por uma palavra, para chegar para mim e para você, para pregar a palavra, e a gente abrir o nosso coração e dizer: eu aceito Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu aceito Jesus. Herodes pega Tiago, prende, mata a escondida, para que ninguém saiba que ele matou Tiago. Mas segundo Joséfo, a história começa a correr pela cidade, chega os judeus se agradou. Os fariseus já tinham abrido mão dos cristãos, porque Gamaliel chega para ele e diz: vamos deixar eles de mão? Quer um conselho sábio? Vamos deixar eles de mão. Se for do homem, essa obra acaba, mas se for de Deus,
a gente pode bater, a gente pode matar, ela vai crescer a cada dia. A gente pode prender, a gente pode fazer o que for, se for de Deus, não está no controle das nossas mãos, está no controle deles. Então os fariseus abrem mão dos discípulos, mas os judeus, eles querem ver os cristãos mortos, eles não querem ouvir a mensagem da cruz. Herodes mata a Tiago, e vendo que agradou os judeus, para ter os judeus mais próximos do seu reino, para ter a aprovação da população, ele diz: então agora eu vou perseguir mais, eu vou matar a público, porque assim eu vou estar aprovando. Mas só que o plano do Senhor não era assim. Deus permitiu que Tiago fosse morto, que muitos fossem perseguidos, para que a fama do seu evangelho crescesse às nações vizinhas, porque o Senhor tem plano para a nossa vida. Mas por mais que a gente venha a morrer, o sangue não é derramado em vão, o sangue não está perdido, porque em Apocalipse diz que o sangue dos inocentes, o sangue dos santos será vingado. Os missionários não estão morrendo aí queimados afora, não estão morrendo decapitados afora, em vão, lançando sua vida em vão, não. Porque o sangue de cada um de nós, a nossa vida, tem valor para o nosso Senhor. Para muitos, eu ou você, por classe social ou por economias, não podemos valer nada, mas para o Senhor somos valorosos. Aleluia. Herodes, perseguindo, prende Pedro. Só que era Páscoa, ele não podia matar Pedro. Tinha chegado a Páscoa, ele diz: eu guardo Pedro na prisão. Depois da Páscoa, a gente mostra ele diante do povo, então mata. A gente vai fazer medo aos cristãos e vai ter os judeus próximos. E Deus olhando lá de cima, e é assim. Está pensando que é assim? Porque o diabo sempre vai lançar planos e projetos contra a igreja do Senhor. Mas quando ele pensa em lançar, o Senhor já está mandando um escape para a igreja. Quando ele pensa em levantar um plano contra a igreja do Senhor, o Senhor já está com a proteção para a igreja. Herodes prende Pedro. Pedro estava numa prisão que para os dias deles, a gente analisando, era uma prisão de segurança máxima, porque ele foi entregue, um homem só, a 16 soldados para o guardar, porque o medo de Herodes era porque estava crescendo o evangelho, muitos se convertendo. Eles vão invadir a prisão, eles vão entrar dentro da prisão e vai tirar Pedro. E é o que muitos pensam hoje. Pensa que a igreja precisa de força carnal. Pensa que a igreja precisa de arma carnal. Pensa que a igreja precisa de autoridade carnal. Ele entregou Pedro a 16 soldados e ainda disse: vai ficar 2 dentro da cela dele, vai acorrentar um no braço dele direito e um no braço esquerdo. Pedro estava preso dentro de uma cela com a porta fechada, acorrentada a 2 soldados. Era para não fugir, porque se Pedro se mexe, os soldados estavam vendo. Se alguém chega para libertar Pedro, Pedro estava com 2 soldados, não tinha saída, diácono Daniel. Mas deixa eu trazer uma coisa para a igreja. Quem disse que Deus precisa de porta para abrir saída para a igreja? Quem disse que Deus precisa de plano para articular que os soldados dormissem e Pedro conseguisse se soltar? Não. Quem disse
disse que Deus precisa de algo carnal para estabelecer uma saída para a sua igreja. Vocês não se lembram que os israelitas diante do mar vermelho disse: Moisés, tu trouxe nós para aqui para que a gente viesse morrer, porque na frente tem o mar, atrás tem Faraó e todo o seu exército. Aí Deus disse: toca na água, Moisés, toca na água, porque quando não tem saída, o Senhor tem escape para a nossa vida. Quando tudo parece que está perdido, Deus tem uma direção para a nossa vida. Quando tudo parece que acabou, o Senhor manda o escape. Quando tudo parece que vai se acabar, o Senhor mostra que apenas começou. Quando pensamos que estamos à beira da morte, o Senhor aparece para nós e nos dá força e mostra que ainda tem vida. Só que eles achavam que a igreja ia invadir a prisão. Só que a igreja não precisou de arma, de escudo, de espada. Disse: afinal, a gente tem a arma mais poderosa do mundo. Porque o presidente da Rússia pode achar que ele é o mais poderoso por ter bombas nucleares. Porque o presidente dos Estados Unidos pode achar, porque ele tem muitos mísseis e bomba nuclear. Quando a igreja não precisa de míssil ou de bomba, a igreja não precisa. A igreja só precisa dobrar o seu joelho e entregar-se diante do seu mestre. A igreja só precisa se quebrantar aos pés do seu Senhor, e o Senhor muda a causa, o Senhor muda a situação. A igreja vê Pedro preso e data marcada para Pedro ser morto. Passou a Páscoa, Pedro morre. Aí o Senhor disse: vai ser a Páscoa, eu vou deixar até a véspera, eu vou chegar até o dia. Quando foi na noite e que Pedro já ia se acordar para ser morto, o Senhor disse: eu marquei essa noite. A igreja orava, a igreja fazia vigília em oração pela vida de Pedro. Está faltando isso em nossa vida nos dias de hoje. É nos reunir por causa do irmão que está do nosso lado, é nos unir para dar força ao que está caído do nosso lado. Porque quando a igreja clama por força, o Senhor manda força. Quando a igreja clama por libertação, o Senhor manda libertação. Quando a igreja clama por ressurreição, o Senhor manda vida. A igreja tem a arma mais poderosa. Qual é? É a oração. Ninguém vence a oração, porque a oração da igreja, a oração de Daniel fez com que os leões jejuassem. A oração da igreja, ela muda o quadro. A oração da igreja, ela salva a vida. A oração da igreja, ela tira alguém da mão das garras de Satanás. A oração da igreja é tão poderosa que ninguém tem como explicar. Mas pode ser um analfabeto, um doutorado ou qualquer que seja, na sua maior simplicidade, do jeito que saber dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu preciso de uma direção. Ele vai brilhar a luz no seu caminho. Senhor, eu preciso de uma libertação. O Senhor vai dar a libertação. Senhor, eu preciso de força para continuar. O Senhor vai derramar força. Aleluia. A igreja vendo Pedro preso, disse: vamos orar. A gente vai orar. E precisamos disso nos últimos dias. É orar uns pelos outros. Porque nem todos os dias a gente está forte. Nem todo dia a gente está com força de continuar. Mas a Bíblia diz que é bom andar dois juntos. Porque se um fraquejar, o outro está forte para levantar. E quando o que for levantado estiver forte, ele vai levantar aquele que está querendo cair. A oração da igreja é importante na vida de cada um de nós.
porque ela é que muda o quadro. Então vamos deixar dessa soberba de achar que a gente pode lutar sozinho. Vamos deixar desse ego de achar que a gente pode enfrentar tudo sozinho. Porque se Pedro dentro da prisão, imagina a cabeça dele. Imagina você dentro de uma prisão, guardado por 16 soldados, e amanhã você morreria. Não deu tempo de se despedir da família, não deu tempo de visitar os amigos, não deu tempo de dar a última paz do Senhor para os amigos. Há uns dias atrás viu seu amigo que foi criado no Evangelho, que aprendeu junto, que viveu junto, olhar, perguntar: cadê Tiago, João? Ele morreu. Morreu como? Foi decapitado por ordem de Herodes. E agora ele está na mesma situação. Imagine a mente de uma pessoa. Você vai dizer: mas ele era discípulo, tem fé. A gente tem fé também, mas tem momento que a gente não consegue. A gente tem que lembrar que a gente somos ser humano. Por mais da nossa fé, tem momentos que a gente pensa em fraquejar. Ele era apóstolo do Senhor, mas a situação estava toda contrária. Mas enquanto Pedro podia estar fraco dentro da cela, na casa de Maria, mãe de João Marco, a igreja orava fervorosamente por Pedro. Aleluia. Pode estar um irmão fraco em casa, ore por ele. O Senhor vai dar força e vai trazê-lo de volta. Pode estar um familiar seu do outro lado do mundo, ore por ele, o Senhor dará providência. Então vamos orar para os outros. Não imagine que muitos aqui, por ser pregadores, obreiros, mulheres de comissão, não sofrem sim. Não pense porque a gente senta aqui em cima, a gente é diferente de vocês. A gente sofre pelas mesmas coisas. Mas muitas das vezes é a oração de vocês que está mantendo a gente forte. É as nossas orações que está mantendo vocês fortes. Porque é um orando pelos outros e todos crescendo unanemente pelo poder do Evangelho. Aleluia, Jesus. Pedro estava dentro da prisão, a igreja orando, os soldados já pensando: o que é que vai acontecer com ele? A gente vai crucificá-lo igual crucificou Jesus? A gente decapita ele como decapitou Tiago? A gente faz o quê? A gente solta ele no meio da rua para que o povo matem? O Senhor disse: não vai acontecer nada. Sabe por quê? Neste momento eu estou mandando um anjo agora. E na cela de Pedro, um anjo do Senhor apareceu, uma luz raiou naquela escuridão. Pedro, junto com os soldados, estava dormindo. O anjo chega no ombro de Pedro e diz: Pedro, desperta, levanta. Na mesma hora as correntes se soltaram, porque quando a providência vem do Senhor, as correntes se quebram. Quando a providência vem do Senhor, a porta se abre. Quando a providência vem do Senhor, a enfermidade bate em retirada. Quando a providência vem do Senhor, o demônio alojado tem que partir. Quando a providência vem do Senhor, nada no mundo carnal pode parar. O mundo carnal quer parar a igreja, mas a igreja jamais vai ser parada. Sabe por quê? Porque a igreja não está na direção do mundo. A igreja não está andando coloiada com o mundo. A igreja está no mundo espiritual, na direção e na dispensação do nosso Senhor. Enquanto a igreja vai seguindo, almas vai sendo libertas, almas vai sendo curadas, porque a igreja traz consigo a marca de Cristo, porque a igreja traz consigo a mensagem de Cristo, porque a igreja traz consigo a ordem de Cristo. Ide, evangelizai, ide, buscai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se a ordem vem do nosso Senhor, não tem demônio, não tem
Não tem inferno, não tem muralha, não tem nada que possa parar a igreja. Porque nada vai parar a igreja. Porque a igreja não é um conto de fada. A igreja é real. Assim como o nosso Deus é real. A igreja foi perseguida, muitos foram chicoteados, mortos no tempo, não é diferente de hoje. No Brasil a gente tem liberdade de cultuar e vir para a igreja. Mas muitos países aí andam com a folhinha rasgada de João 3,16 para entregar alguém no meio da rua. Porque se for pego com a Bíblia, é queimado vivo, é morto, é fuzilado. Por que teme tanto a mensagem de Cristo? Muito das histórias vai dizer, porque o Evangelho pode fazer o povo se revoltar contra o sistema. Mas não, é a única coisa que faz o mundo ir contra a igreja. É porque o mundo vive na mentira. Bebida é mentira, droga é mentira, tudo felicidade de mentira. Mas a igreja vive com a verdadeira verdade, com a vida, a qual a vida que eu vou morar no céu com o meu Senhor, a vida que a felicidade lá vai ser eternamente, onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá doença. Essa é a verdade da igreja. Enquanto o mundo atrai jovem, atrai mulheres, homens para a perdição, a igreja busca homens, mulheres, jovens, crianças para a salvação. E é isso que difere a igreja do mundo. O anjo desperta Pedro. As correntes se caem. Ele diz: Pedro, estás solto dos 2 soldados. Veste a roupa, calça as sandálias. Não esquece a tua capa, pega ela. E agora vamos. E Pedro ia seguindo o anjo. E ele pensava que aquilo era um sonho ou uma visão. Passou pelos primeiros soldados, passou pelos segundos soldados. Quando chegou diante da porta de ferro, não precisou o anjo empurrar, não precisou Pedro correr para empurrar. As portas, aquela porta mesmo de ferro, ela mesmo se abriu. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque nada, as portas do inferno, não é eu que estou falando, é promessa de Cristo. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Se Deus determinou para que Pedro não morresse naquele dia, não tinha o que Herodes fazia, não tinha o que o diabo fazia. Pedro ia viver, porque a última palavra que vem para a minha e para a sua vida é a de Deus. E quando Ele determina algo, não há nada e nem ninguém que possa impedir a determinação do Senhor para a nossa vida. E eu já encerro, porque na vida de Jó passou por tudo. Os seus amigos começaram a dando força a Jó. Jó dizendo: eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Eu não era para ter nascido. E os amigos de Jó: Jó, não diz isso, tem força, vamos em frente. Mas nos determinados dias, eles viram que a situação de Jó não melhorava. E de Jó: tu pecaste. Jó dizia: não pequei, o meu Senhor, Ele vai me justificar. E os amigos de Jó: Jó, tu pecaste, porque os ímpios passam pelas mesmas coisas que tu passa. Tu pecou, Jó. Jó disse: se eu soubesse onde era o trono do Senhor, para que eu me apresentasse diante do Senhor e falasse a minha causa, e ele julgaria a minha causa. É Jó falando para seus amigos.
Os amigos de Jó falou que não sabia. E Jó também falou que não sabia. Porque qual homem mais justo vai se apresentar diante de Deus? Deus disse: tu sabe muito, teus amigos falaram, tu falaram. Vem cá agora, no capítulo de 39 de Jó. Me diz onde estava tu quando eu fiz o firmamento da terra. Me diz onde estava tu quando eu coloquei as colunas nela. Me diz onde estava tu quando eu fixei o sol no céu. Me diz onde estava tu quando eu cheguei diante do mar e disse: você vai até aqui e daqui para trás, não mais. Me diz onde estava tu, Jó. Jó permaneceu calado. E o que ele abriu a boca foi para dizer: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Aleluia. Aí você deve estar dizendo, você está dizendo que Jó errou, não em pecado, mas em palavra, de falar o que não sabia. O próprio Senhor vai dizer, em Jó 42, verso 5 ou 6, ele vai dizer para os amigos de Jó: vocês pecaram, vocês erraram, porque falaram mal contra meu servo Jó, assim como ele o que? Falou o que não sabia. Mas Jó, quando viu a grandeza do nosso Senhor, ele se arrependeu de tudo e disse: bem sei eu que tudo podes. Ele estava dizendo: eu não sei de nada, mas o Senhor sabe e é grande. Então a gente conhece o nosso Deus que a gente serve. A gente sabe quem é o nosso Deus. A gente sabe o quão poderoso Ele é. Então nessa noite eu entrego a minha oportunidade dizendo para você: por mais das dificuldades que vão aparecer na sua vida, não abra mão do Evangelho. Por mais que você sofra, não abra mão do Evangelho. Deus não lhe tirou de onde você estava, da onde ninguém te viu, da onde ninguém lhe dava valor, da onde o povo só via você morto, morta, sem solução para a vida, para ficar parado. Não. Ele chamou você para ir e anunciar a toda criatura. Então pregue a palavra do Senhor. Anunciai a palavra do Senhor. E lembre que quando aparecer dificuldade, ainda que venha custar a sua vida, lembre que você não está só. A igreja de Cristo não está só. Que Deus continue.